Tudo bem com vocês? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Eu estou muito feliz por estar aqui. É sempre bom conhecer uma nova parte da família dos que creem. A gente lá de Vitória vem pouco agora a Paris e é muito bom conhecer mais uma parte da família de Deus. Quero de imediato já honrar pela vida do meu amigo, querido pastor dessa comunidade, João Muniz, pelo convite, por toda a simplicidade, por todo o carinho que tem demonstrado para conosco e não só por aquilo que você representa para essa comunidade, mas também para a igreja na cidade. Enquanto a gente estava aqui no momento da adoração, o Senhor vinha transmitindo algumas coisas e eu queria dizer para a igreja, eu não sei se vocês já têm essa noção, igreja, mas o Senhor não deu a vida do pastor João Muniz apenas para vocês, amém? Amém? Vocês entendem isso? Sim. Eu vou repetir, Deus não deu para vocês não serem egoístas, a vida do pastor e da sua esposa apenas para vocês. E isso implica numa série de coisas. Isso implica na necessidade de amadurecimento rápido de muitos aqui. Muitos aqui vão ser colocados em processos. Segura. Vão ser colocados em processos, vão ser esticados. Sabe por quê? Porque o Senhor quer preparar de maneira expressa um presbitério, um parapeito, sabe? Toda grande obra tem um parapeito. Você já viu? Alguém já mexeu com obra civil aqui? Tem um parapeito. E parapeito serve para quê? Para segurança. Então o Senhor quer formar um parapeito para proporcionar segurança para as pessoas que aqui começarem a iniciarem a caminhada cristã, enquanto o pastor e sua esposa vão estar servindo a nação. Amém? Vocês creem nisso? Eu sei que muita gente já crê nisso, já entende isso. Então é uma palavra que eu queria deixar para a igreja. E vamos lá, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu venho ensinar um pouco aqui da palavra de Deus. Eu sempre venho com encargo de ensino profético. E apesar do meu coração estar queimando aqui, meu coração na hora do louvor está igual o Nicolas aqui, rodopiando. Eu não estou muito preocupado se a reunião dessa noite vai ser bombástica, se a gente vai sair daqui com o coração fervendo, se a gente vai sair daqui pipocando, se quem faz isso é o Espírito Santo. Se Ele quiser fazer bem, é gostoso, é bom, é uma delícia. Amém? Mas a minha preocupação aqui nessa noite é se nós vamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor está requerendo de nós para esse tempo, para essa estação. E não só isso, mas o principal é como nós vamos nos movimentar a partir de agora, de acordo com esse entendimento que vem sendo construído desde o início dessa conferência. Amém? Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, todos conhecem, que para todo propósito de Deus há um tempo e há um modo. Diga comigo, tempo, modo. Eu acredito que para cada tempo, para cada estação, Deus tem uma porção do seu conhecimento. E isso vai se permeando sobre gerações. Para cada tempo tem uma maneira de se movimentar, então a gente precisa discernir e entender qual é a maneira que nós precisamos nos movimentar neste tempo. Amém? Então hoje nós vamos ensinar um pouco da palavra de Deus e eu quero ensinar algo que tem tomado todo o meu tempo, toda a minha energia, sabe? Eu tenho investido a minha vida nisso, eu quero falar sobre o ministério precursor e a importância do ministério precursor para essa estação que nós estamos vivendo. E para isso vocês precisam saber o que é o ministério precursor. Eu sei que já foi iniciado aqui nessa conferência, por que ele existe, onde ele começou e quais são as implicações do ministério precursor nas nossas vidas. Amém? Podemos começar? Vocês estão animados? Estão com vontade de ir embora? Graças a Deus. Então, querido, antes de começar a falar a respeito do ministério precursor, eu gostaria de falar a respeito da liturgia do céu. Eu gostaria de introduzir essa mensagem falando a respeito da liturgia do céu, porque tudo começa lá, na sala do trono. Amém? Céu, sabe céu? O céu, você precisa entender uma coisa, o céu não é um lugar fictício. O céu não é um ventinho, o céu não é uma fumacinha, onde tem espíritos voando e pessoas com roupa de batismo branca, não. O céu é um lugar real, existe um trono e existe um ser humano assentado nesse trono, a primícia da ressurreição. Aleluia! E existe algo acontecendo agora no céu, escute, que se nós, aqui na terra, nos unirmos àquilo que está acontecendo lá, o Senhor vai liberar
a sua poderosa justiça sobre a terra. Vou repetir. Existe algo acontecendo agora, na sala do trono, dia e noite, noite e dia, sem cessar, que se nós aqui na terra nos unirmos àquilo que está acontecendo no céu, algo grande e terrível, poderoso e violento irá se desencadear sobre a terra. Quantos me entendem? Digam sim. O que a gente precisa entender nessa noite é que existe um mecanismo divino, escute, existe um mecanismo divino por detrás de todas as manifestações, de toda a liberação redentiva de Deus na terra, e tudo isso é resultado daquilo que se inicia na sala do trono. Vocês captaram o que eu disse? Eu vou falar de novo. Existe um mecanismo divino por detrás de toda a manifestação de Deus na terra, que é resultado daquilo que começa na sala do trono. Então nós vamos ver agora, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 2. Nós vamos folhear as Escrituras nessa noite. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Que chique, gente. Eu ganhei balinha aqui. Vou ter que reformular o conceito, todo o conceito de recepção, de integração, de acolhimento lá da Juntos por Ti. Meu Deus. Estamos aprendendo. Abriram Apocalipse capítulo 4, versículo 2? Vamos começar então. Versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Versículo 6. Também, diante do trono, havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem, o quarto parecia como uma águia quando em voo. Versículo 8, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos um trono, diga comigo trono. E existe alguém assentado no trono, e em torno desse trono existem 4 seres viventes, e a Bíblia diz que esses seres viventes, eles são cheios de olhos, em volta e debaixo das asas, e esses olhos estão fixados naquele que está assentado no trono, e quando eles o veem, quando eles o contemplam, logo eles o proclamam, dizendo, Santo, 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 aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Diga comigo, a contemplação, mais forte, a contemplação gera a proclamação. Guarde isso. Versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos, diga comigo, segundo grupo, se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Então veja, a proclamação dos 4 seres viventes faz com que o segundo grupo, os 24 anciãos, voltem os seus olhos para aquele que está no trono. Quando eles olham, eles se prostram e o contemplam. À medida que o contemplam, eles o proclamam, dizendo, Tu és digno de honra, de glória e poder. Diga, a contemplação gera proclamação. Continuando, 13 e 14. Uma sequência está se desenvolvendo. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, e debaixo da terra e no mar. Não, antes, Apocalipse 5, versículo 8 e 12. Apocalipse 5, do versículo 8 ao 12. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos...
E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então perceba, querido, uma sequência se formando. Os 4 seres viventes. Quando vem aquele que está sentado no trono, essa proclamação faz com que os 24 anciãos retornem os seus olhos para aquele que está sentado no trono, e à medida que o contemplam, a proclamação dos 24 seres viventes agora faz com que uma multidão de anjos voltem os seus olhos para aquele que está sentado no trono, e à medida que o contemplam, uma sequência está se formando. Vamos ver essa sequência, continuidade, versículo 13 e 14. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, diga comigo, terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, glória, poder para todo sempre. Perceba o efeito cascata que está acontecendo? Aquele que está assentado no trono, que faz com que os 4 seres viventes o contemplem e o proclamem, faz com que os 24 anciãos redobrem os seus olhos para aquele que está assentado no trono, à medida que o contemplam, também o proclamam, que faz com que uma multidão de anjos o contemplem e também o proclamam, que faz com que tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra ou no mar, voltem os seus olhos para aquele que está assentado no trono, e à medida que o contemplam, Você percebe o que está acontecendo aqui? Nesse texto aqui que está acontecendo, nós percebemos que a atividade que está acontecendo na terra, ela é semelhante, ela é simétrica, ela é equivalente àquilo que está acontecendo no céu. O que está acontecendo aqui nesse texto, quando toda a terra se une, aquilo que está acontecendo no céu, na terra, está totalmente alinhado àquilo que está acontecendo no céu. Uma convergência perfeita. E quando essa convergência acontece, algo grande e terrível, algo poderoso e violento, algo glorioso e destruidor, será desencadeado sobre a terra. Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Abra sua Bíblia. Quantos estão animados? Amém. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Versículo 17. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Ou seja, escute. Quando há um alinhamento perfeito da terra com o céu, isto é, quando aquilo que nós estamos realizando na terra é equivalente àquilo que está sendo realizado no céu, é simétrico, é semelhante a um poderoso liberar da justiça de Deus na terra. Quando aquilo que nós estamos realizando na terra é simétrico àquilo que está acontecendo na sala do trono, há a liberação dos atos redentores de Deus na terra. Com qual objetivo? Libertar o seu povo e restaurar todas as coisas. Meu Deus do céu. Quantos estão entendendo? Vamos parar por aqui ou querem continuar? Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3 a versículo 6. Ainda na liturgia do céu. Outro anjo que trazia o incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões,
vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O que nós vemos nesse texto? Nós vemos um anjo, diga comigo anjo. E esse anjo está portando algo. Ele está portando uma taça, um incensário. E dentro dessa taça, ele está juntando algumas coisas. O que ele está juntando aí nas Escrituras? Ele está juntando as orações de quem? As orações dos... À medida que ele enche essas taças com as nossas orações, essas orações vão transbordando, subindo até as narinas de Deus. E quando as nossas orações chegam às narinas de Deus, o próprio Pai está autorizando a liberação dos atos redentores na terra. Ele pega a taça, enche a taça com o fogo do altar, lança vozes, relâmpagos, trovões, e autoriza os anjos, 7 anjos, tocarem 7 trombetas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Os reinos deste mundo se tornaram do nosso Mashiach. Está falando o seguinte, está falando que nós, quando nós enchermos as taças com as orações dos santos, o Senhor vai liberar um desencadear das trombetas, atos redentores. Primeira, segunda, quinta, sexta, 7ª. Na 7ª trombeta, os anjos cantam: os reinos deste mundo se tornaram do nosso Deus, e Ele reinará eternamente sobre a terra. Aleluia! Uau! Meu Deus! Meu Deus! Agora eu te pergunto, escute. Qual foi o ponto de partida para o liberar das trombetas? Qual é o ponto de partida para o liberar das trombetas, para a liberação dos atos redentores de Deus na terra, que vai culminar na revelação do próprio Cristo? Vocês já sabem qual é? As orações dos santos. Então escute uma coisa: os atos redentores de Deus sobre a terra, que culminam na sua própria vinda, na sua própria revelação, todos eles se iniciam em parceria com o homem, quando esse homem está no seu lugar de oração, no seu lugar de intercessão. Quantos me entendem? Digam sim. Então entenda uma coisa, querido: a dinâmica dos eventos do fim, elas vão se desencadear, elas vão acontecer quando a igreja estiver no pleno exercício do seu sacerdócio. E como que o trabalho sacerdotal se inicia? Escute, como que o trabalho sacerdotal se inicia? Da mesma maneira que se inicia na sala do trono, a partir da revelação de Jesus Cristo. À medida que eu contemplo, eu fico fascinado pela beleza de Cristo. À medida que eu contemplo a sua face, eu me apaixono pela sua beleza, pela sua formosura, pela sua sabedoria. E quanto mais fascinado eu fico por Ele, quanto mais eu o contemplo, logo eu o... Quanto mais eu o contemplo, logo eu o... E essa proclamação vai atrair mais pessoas para olharem aquele que está no trono. E quando eles contemplarem, eles vão proclamar: e quando essa proclamação de todos os santos estiver dia e noite, noite e dia, sem cessar, as taças vão se encher, as narinas de Deus vão sentir a fragrância da oração, que vai liberar o desencadear dos atos redentores de Deus na terra, que culminarão na revelação do próprio Mashiach e na restauração de todas as coisas. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Meu Deus, isso é precioso. Isso é precioso. Então veja, escute, há uma parceria entre Deus e o seu povo no processo da restauração de todas as coisas. Você está entendendo? Há uma parceria. Que parceria é essa? É que Deus, Ele usa como matéria-prima algo para ignitar. Ele usa algo como gatilho para o liberar dos seus atos redentivos sobre a terra. Qual é essa matéria-prima? Qual é essa matéria-prima? A oração de todos os santos. Meu Deus. Isso não é animador? Isso não é animador para você, cara? Saber que eu e você somos parceiros
de Cristo no processo da restauração que vai afetar todo o cosmos. Meu Pai! Uau! Isso não tem nada novo. Deus sempre fez isso no decorrer da história. Esse é o padrão de Deus. Deus sempre usou a oração como matéria-prima para liberar os seus atos redentivos no decorrer da história. E o mecanismo sempre foi a oração. Te pergunto, qual foram os atos redentivos de Deus quando o povo hebreu estava preso no Egito? Quais foram os atos de juízo de Deus liberados quando o povo estava no Egito? As 10. O que startou a liberação das 10 pragas? Abra comigo, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24. Abra bem correndo. Cara, eu estou sentindo algo. O presente de Deus está aqui. Libera tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquilo que estava só apenas sobre a geração dela, aquela sede pela oração, isso vai se desdobrar aqui nessa noite para os jovens, para as crianças. Você sabe o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite? O Senhor falou isso conosco. Ele está derrubando uma muralha, unindo duas gerações. Pais se convertendo a filhos, filhos se convertendo aos pais. Ai, ai, ai. Deus está dando entendimento para essa geração. Há uma porção. Isso não é motivo de vanglória para nós, não. Deus está liberando uma porção para essa geração. Mas nós só saberemos como aplicar essa revelação quando nós nos submetermos à geração que nos antecedeu. Não é motivo de vanglória. Nós vamos entender algumas coisas que eles não entenderam. Mas o nosso trabalho é nos submeter a essa geração que calejou seus joelhos pelas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia! Aleluia! Me preocupa quando eu vou numa igreja só de jovem. Me preocupa. Eu falo, meu Deus, eles não estão entendendo nada. Me preocupa quando eu vejo uma igreja só de anciãos, de pessoas maduras. A gente está vivendo um tempo de convergência, um tempo de alinhamento. O Senhor está unindo gerações. Deus vai pegar pessoas, vai esticar aqui nessa noite, vai esticar. Jovens vão ser submetidos a processos onde vocês vão ter que entender rápido e saber aplicar aquilo que o Senhor está falando para esse tempo. Meu Deus do céu. Deus está liberando pessoas da Babilônia aqui nessa noite. Só que não adianta só sair da Babilônia se a gente não ir para Jerusalém. E no caminho de Jerusalém vai ter chuva, vai ter tempestade, vai ter frio, vai ter granizo. E a única forma de nós nos movimentarmos é Esdras 3, capítulo 1. E ajuntou-se o povo em Jerusalém como um só homem. Diga comigo, um só homem. Meu Deus. Esdras capítulo 2, versículo 23 e 24. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, diga comigo, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Te digo, pergunto para você, como que começou o processo da redenção no Egito? Qual foi a matéria-prima? Oração, clamor, dia e noite. O que despertou, o que liberou o povo da Babilônia para Jerusalém? Entenda isso. Qual foi a matéria-prima, como gatilho, que liberou o povo que estava preso na Babilônia e transportou para Jerusalém? Havia um cara chamado Daniel. Esse homem estava na Babilônia há cerca de 70 anos, aproximando aos 70 anos. Esse homem começa a ler os escritos de Jeremias, um profeta contemporâneo, e começa a perceber que Deus havia avisado para Jeremias que o povo ficaria 70 anos no cativeiro babilônico. O que ele faz? Ele começa a correlacionar. Peraí, eu já estou quase 70 anos aqui na Babilônia.
O Senhor falou que a gente ficaria 70 anos na Babilônia. Ele discerne a estação que ele estava vivendo. Quando ele discerne a estação, ele começa a se movimentar de acordo com aquilo que o Senhor estava falando. Como? Ele prostra os seus joelhos, se veste de pano de saco, oração, lamento, jejum, voto de nazireado, e diz: poupa o teu povo, ó Senhor, tenha misericórdia de nós. A oração de Daniel desperta o coração do rei Ciro, que lhe assina um decreto e libera o povo da Babilônia. E a mesma oração de Daniel foi a mola propulsora, foi o gatilho ignitor para despertamento dos restauradores. A oração de Daniel despertou os restauradores. Pergunto: onde estão os Daniéis? Onde estão aqueles que vão despertar os restauradores? Onde estão aqueles que vão pagar um preço em oração, em jejum? Porque os restauradores já estão se levantando. Esdras, Neemias, Zorobabéis já estão se levantando nessa comunidade. Os restauradores, é tempo dos restauradores, é tempo dos restauradores. O Senhor vai mover Zorobabel, o Senhor vai mover Esdras, o Senhor vai mover homens versáteis na palavra, o Senhor vai mover homens que anseiam pela evangelização, que anseiam pelas nações. Esse lugar aqui é um celeiro de missões. Esse lugar aqui é um celeiro de missões. É um celeiro de missões e é um celeiro profético. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pilares estão sendo restaurados nessa noite. O que liberou, qual foi o gatilho da liberação de Neemias pelo rei Artaxerxes para Jerusalém? O cara fica 4 meses orando, jejuando, pagando um preço. Oração. Você está entendendo o que o Senhor está requerendo de nós? Qual foi o contexto que Samuel nasce? Quem foi Samuel? Um profeta que unge o rei Davi, o protótipo do reino messiânico. Quem foi Samuel? Um cara que nasceu quando havia uma mãe que estava dentro do templo chorando. Uma mãe que estava dentro do templo pagando preço pela sua geração. Deus vai honrar as suas orações, mãe. Seu filho não está aqui, mas eu falo nessa noite, o seu filho vai voltar para a casa de Deus. Ana. Já prepare a túnica nova, porque o seu filho está voltando para casa. E o Espírito está dizendo que ele está indo lá agora. Qual foi o contexto que nasce João Batista? Meu Deus. Qual o contexto em que nasce João Batista? Um contexto de um pai que estava queimando dentro do templo, levantando incenso dentro do templo. Ei, pai, não desista. Não desista. Um contexto de uma mãe que estava levantando incenso dentro do templo. Qual foi o contexto que precedeu o derramamento do Espírito Santo em Atos 2? Atos capítulo 1, versículo 14. E todos perseveravam unanimemente em oração. Qual será o contexto que precederá o maior e mais poderoso avivamento dos últimos dias, que vai culminar na vinda do Mashiach? A oração de todos os santos. Oh! Aleluia! Aleluia! Vamos voltar aqui. Eu preciso ensinar algumas coisas, meu Deus do céu. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio da intercessão. Deus se move aqui na terra por meio do ofício sacerdotal. E no fim dos tempos isso não vai ser diferente. Entenda uma coisa, o sacerdócio é o meio pelo qual Deus libera os seus atos de justiça na terra. O que é justiça? Justiça do original hebraico, de Sitek. Retidão, ordem. Justiça é ordem. Deus vai colocar em ordem todas as coisas, não é o Temer. Não é. O Lula também nunca faria. Não é. Quem vai fazer vai ser o Mashiach, Yeshua. E o meio pelo qual ele liberará a sua justiça sobre a terra é
por meio do sacerdócio. Diga comigo, o sacerdócio. O sacerdócio é o meio pelo qual Deus liberará a sua justiça sobre a terra. Então, o exercício do sacerdócio é o meio pelo qual Deus manifesta a sua glória sobre a terra, o seu fogo sobre a terra. E eu te pergunto, quantos querem a glória de Deus? Quantos querem o fogo de Deus sobre a terra? Aí eu te digo uma coisa, o fogo, ele refina, porém, o fogo também consome. O fogo também destrói. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Se entende? Diga sim. Então escute bem, o sacerdócio, além de ser o meio pelo qual Deus libera a sua justiça na terra, ele também, escute, provê a estrutura necessária que nós precisamos desenvolver para suportar o grande abalo dos últimos dias e a liberação do seu fogo. Captou? Sim? Querem que eu repita? O sacerdócio é o meio pelo qual Deus liberará a sua justiça na terra. Porém, ele também provê a estrutura necessária que nós precisamos desenvolver para suportar os últimos dias em que Deus abalará todas as coisas. Hebreus capítulo 12, versículo 26 fala ainda mais uma vez: abalaria a terra, não só o céu. A palavra abalar significa remoção daquilo que foi criado. Sabe, tudo aquilo que você cria na sua vida que não presta, todos os seus medos, todas as suas, sabe, tudo que está errado na sua vida. Você sabe, tudo aquilo que você foi criando ao longo do seu tempo, que não veio de Deus, mas foi você que foi criando e desenvolvendo. Deus está falando: eu vou abalar todas as coisas, e tudo que é abalável vai cair, para que permaneça somente aquilo que é inabalável, pois o reino de Deus, ele é um reino inabalável. E o autor de Hebreus, ele termina dizendo como Ageu: o nosso Deus é fogo consumidor. Então escute, no fim dos tempos ele vai abalar todas as coisas, e ele já está começando a abalar todas as coisas, eu não sei se você percebe. E quando ele começar a abalar todas as coisas, não se pegue naquilo que está caindo, permaneça naquele que está de pé. Então nós precisamos, para permanecer, desenvolver uma estrutura capaz de suportar o fogo. Abra comigo em Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3. Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu... Vamos? Em troca do amor eu falharia. Vamos juntos. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quantos querem? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Começa a glorificar o nome que é sobre todo nome. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quantos querem ser achados nele nessa noite? Quantos querem ser achados nele até não se encontrarem mais? Quantos aqueles? Quantos são? Quantos querem entrar tanto em Deus até sumirem como Enoque? Quantos querem entrar tanto em Deus até desaparecer? Aleluia!
Abre aí Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3. Eu sei que a nossa vontade é sair voando, mas eu sei que nós precisamos construir algo aqui. Olha só que a palavra de Deus diz, Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo de ourives e como o sabão do lavandeiro. Versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Olha só o que Malaquias está dizendo. O profeta Malaquias está dizendo que no processo de vinda de Yeshua, quando ele intentar liberar os atos redentores sobre a terra, vai se levantar uma provação tão grande, uma tribulação tão grande, que a Bíblia ilustra da seguinte maneira: será como fogo de ourives e sabão do lavandeiro. Diga comigo, fogo de ourives, sabão do lavandeiro. Mais uma vez, fogo de ourives, provação, diga provação. Sabão do lavandeiro, purificação. Deus está falando, por meio da provação, eu vou purificar toda a terra. Vou repetir, por meio da provação, eu vou purificar todo o meu povo. Você está entendendo o que vai acontecer? E a palavra está dizendo que essa aprovação, ela virá por meio do fogo. Diga comigo, fogo. Qual é o risco? O risco é que o fogo, ele refina. Porém, o fogo também destrói. O fogo revela aquilo que tem dentro. Sabe quando você coloca uma peça bruta de ouro no fogo, o que é que acontece? Todas as impurezas, elas saem. Ela refina, mas revela também aquilo que tem dentro. É por isso que o profeta Malaquias está falando no versículo 18, ele está falando assim: então voltareis a ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus está falando que nos últimos dias vai se levantar uma provação tão grande sobre a terra, que vai ficar claro quem de fato é e quem de fato não é. Aí poucos glorificam. Deus está falando que vai se levantar uma aflição, uma tribulação sobre a terra, que vai ficar claro a estrutura. Por que o texto está falando, então voltareis a perceber a diferença? Já parou para pensar nisso? Eu fiquei meditando, por quê? Então voltareis. Aí fala, já sei. Porque hoje está parecendo todo mundo igual, cara. Todo mundo parece que é crente hoje. Você olha para o Facebook, só tem crente. Só tem conferencista no Facebook. Só tem crente dentro da igreja. Todo mundo crente levantando a mão. Nos últimos dias, ele virá como fogo de ourives e vai ficar claro quem é cristão fiel e quem é aquele crente fake. Vai ficar claro quem tem vida de oração e quem não tem vida de oração. Vai ficar claro quem vem para a igreja para se entregar e dedicar a sua vida a Cristo e quem vai apenas para buscar o favor de si mesmo. Vai ficar claro a estrutura. Quantos estão entendendo? O que Malaquias está falando? Malaquias está falando Sermão do Monte. Ele está falando da estrutura que nós precisamos desenvolver. Capítulo 5 de Mateus. Bem-aventuranças. Meu Deus. E quem não desenvolver? A Bíblia está falando, Mateus 7. Sopraram os ventos, submergiram os rios, caíram a tempestade. E aquilo que está sobre o fundamento incorreto, sobre a estrutura errada, não vai permanecer. Vocês entendem o que o Senhor está falando? O que o Senhor está requerendo de nós nessa noite? Oh, meu Deus! Então, o sacerdócio, ele não é só um método de Deus para a liberação dos seus atos redentivos, também ele provê a estrutura necessária que precisamos desenvolver para suportarmos o grande abalo dos últimos dias. Chegou o grande dia, quem poderá suportar? Chegou o dia do Senhor, quem permanecerá de pé quando ele surgir? A resposta é, aqueles que nesse tempo presente estão desenvolvendo uma estrutura sacerdotal. E sacerdócio tem a ver com o quê, cara? Aí eu preciso entrar agora no sacerdócio, liturgia do céu, sacerdócio. Eu sei que o pastor João Muniz já falou sobre sacerdócio, mas o sacerdócio tem a ver com a maneira que eu me relaciono com três aspectos. Primeiro, Deus, diga comigo, Deus. Segundo, família.
E aí você entenda a família, o meu lar, núcleo, e minha família estendida, a família dos que creem, a igreja. Então Deus, família, diga comigo, família. E terceiro, a terra. Então primeiro, sacerdócio ao Senhor, sacerdócio a Deus. Está falando da maneira que eu me coloco na presença de Deus. Está falando o quanto eu priorizo o meu lugar de devoção ao Senhor. Sacerdócio ao Senhor está falando da prioridade que eu dou para Ele. Do tempo que eu gosto de passar com Ele. Está falando da minha paixão por Jesus. Sacerdócio ao Senhor está falando da maneira que eu sou fascinado por Ele. Está falando do quanto da revelação dEle eu tenho dentro de mim. O quanto da mansidão dEle eu tenho na minha vida. O quanto do caráter dEle, da integridade dEle eu tenho dentro de mim. Tudo que o sacerdote faz, ele faz perante a face do Senhor, corandel. Perante e a partir de. Por quê? Porque perante a face de Deus é a maneira que Ele estampa a face dEle na minha. Segundo aspecto, sacerdócio ao Senhor, nós falamos a Deus. Segundo, sacerdócio à família e à igreja, aos santos. Sacerdócio à família está falando da maneira que eu ministro a revelação desse Deus à minha casa. Sacerdócio à família, ao meu lar, está falando da maneira que eu transmito a revelação de um Deus manso à minha esposa. Será que eu, como sacerdote do meu lar, tenho amado a minha esposa como Cristo amou a igreja? Será que eu, esposa, tenho me sujeitado ao meu marido como a igreja deve se sujeitar a Cristo? Será que eu, como pai, tenho investido tempo em dar missão, propósito, destino, identidade para a vida dos meus filhos? Ou eu tenho provocado a ira nos meus filhos? Quantos estão entendendo? Agora é a hora que a gente fica quieto. Por quê? Porque agora é a hora que Deus vai começar a mexer na nossa estrutura. Quanto tempo eu tenho investido nisso daqui? Porque isso daqui é sacerdócio à família, sacerdócio aos santos. Quanto tempo eu tenho investido a minha vida em estar com os meus irmãos? Será que nós temos desenvolvido um estilo de vida que Paulo fala em Filipenses no capítulo 2, desenvolvendo entranháveis afetos? Você sabe o que são entranháveis afetos? Eu vou chamar aqui meu ator, porque tem um ator magro e tem um ator mais gordinho. Vem cá, que combina mais comigo. Entranháveis afetos. Você sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? Entranháveis afetos. Eu abrir minha barriga, pegar minhas entranhas e colocar dentro da dele. Não sei se cabe. Mas é também ele abrir a barriga dele, pegar as entranhas dele e colocar dentro da minha. Logo, nós temos entranháveis afetos. Nós nos tornamos um. O Senhor está falando quanto tempo nós temos investido, tanto como família, como igreja, em nos tornarmos um em Cristo. Porque quando nos tornarmos um, a glória dele será revelada sobre a terra. Jovem, não é só com jovem que você tem que se entranhar. Não é só com jovem que você tem que amar. Os anciãos estão esperando pelo seu beijo, pelo seu abraço. Primeira coisa que eu fiz, eu não conheço essa senhora, mas eu lembrei muito da minha avó Anita. Sério? Meu Deus, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu preciso delas, a igreja precisa delas. Onde estão as anciãs, os anciãos que vão amar os jovens? Onde estão os jovens que vão amar os anciãos? Oh, arabalá. Então o sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. E a partir dessa revelação de quem é Deus, agora ele ministra a revelação de Deus para a sua casa. Desenvolvendo uma família sacerdotal. Entregando uma missão para essa família. E à medida que essa família é desenvolvida no seu sacerdócio, agora ela manifesta a glória de Deus à terra, ao mundo, por meio do seu trabalho. Diga comigo, trabalho. Seja você um engenheiro, seja você um assistente social, seja você um médico, seja você um psicólogo, seja você um pastor, seja você um ministro, seja você um missionário. Deus te deu a vocação e é por meio dela que você manifesta a glória, a imagem, a sabedoria, a formosura dele. À medida que eu trabalho, à medida que eu cultivo, eu vou transformando o ambiente à minha volta, sujeitando esse ambiente a Cristo. Quando eu falei isso, o irmão na igreja falou assim, não entendi nada. Eu falo assim, então entenda, à medida que você trabalha,
A primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim: você trabalha para um salário, você trabalha para não morrer de fome, ou você trabalha para glorificar o nome de Deus? Porque à medida que eu tenho que trabalhar, eu não estou trabalhando por um salário, eu trabalho para transformar o ambiente à minha volta. E no ambiente à minha volta tem pessoas que ainda não se tornaram um depósito da glória de Deus. Então, à medida que eu trabalho, à medida que eu invisto nessas pessoas, à medida que eu amo, que eu revelo o caráter de Cristo, que eu não vou pegar a sua mensagem, meu Deus do céu. À medida que eu revelo quem é Cristo para ela, ela vai sendo transformada num depósito do Espírito Santo de Deus, que antes pairava sobre as águas, desejando habitar num vaso de barro. E quanto mais transformamos o trabalho, mais transformamos o ambiente à nossa volta, mais esse ambiente é sujeitado a Cristo. Vocês estão entendendo o que é o sacerdócio? Sim. Sabe por quê, querido? Olha, entendam, jovens, entendam uma coisa. A coisa que Satanás mais quer é pegar o seu sacerdócio, destruir e te colocar para fabricar tijolo. Eu vou falar de novo. A coisa que Satanás mais quer, que o governo do anticristo quer, o governo Nimrod, um governo faraônico egípcio, é pegar, tirar a sua profissão de cultivador, de pastor de rebanho, de sacerdote e te colocar para fabricar tijolo, trabalhando dia e noite para não morrer de fome. Mas Deus não te levantou para trabalhar para não morrer de fome. Ele te levantou para manifestar a sua glória. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, meu Deus. E como é que começa o sacerdócio? Começa a partir da revelação de quem Ele é. Todos os dias de manhã, diariamente, Pai, eu dedico a minha vida a Ti, aleluia. A partir da devoção diária, diga comigo, diária. Porque não era assim o sacerdócio de Adão? O Senhor não se encontrava com Adão todos os dias, não tinha uma hora e um lugar marcado? Qual era o lugar? Era o jardim. E qual era o horário? Fim do dia e o início do novo dia. Todo o início de um dia, Adão se apresentava perante a face de Deus e carregava da revelação de Deus. À medida que ele carregava-se da revelação de Deus, ele saía para cumprir a vontade de Deus. E no fim do dia, ele voltava entregando todos os louvores da criação e a primícia do seu trabalho. Você está entendendo? Está entendendo? Quando você entender isso, o missionário não vai ficar precisando mais meia hora para você dar uma oferta. Você já vai entender. Você já vai entender que a sua missão sacerdotal é entregar todos os louvores da criação, é devolver a Ele toda a primícia do seu trabalho. Aleluia! Então o sacerdote é alguém que está entre Deus e a criação. O sacerdote é alguém que está entre Deus e o homem, entre céus e terra. À medida que ele se abastece da revelação de Deus, ele ministra essa revelação por meio daquilo que ele encarna. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? À medida que ele se abastece da revelação de um Deus manso, ele ministra às pessoas um Deus manso, amando o próximo, manifestando a humildade, manifestando a misericórdia. Entenda, querido, meu Deus, esse é o ofício que garantia a harmonia do homem com Deus e do homem com a criação. Quando o homem trabalhava na criação, cultivando e guardando a criação, olhava para Adão e não via Adão, via a própria imagem do Deus vivo. Oh, aleluia, aleluia. Esse é o ciclo sacerdotal. O homem fazia tudo e ele girava a partir de um eixo. Tudo que ele fazia era se encontrando com esse eixo e a partir desse eixo. Ele girava em torno desse eixo. Ok? Eixo, devoção a Deus. O grande problema é que em Gênesis 3, o homem é deslocado de um eixo e passa a girar em torno de outro eixo. Romanos capítulo 1, versículo 21 fala que o homem passou a adorar e a servir as coisas criadas, ao invés de seu Deus. Mesmo tendo conhecimento de Deus, não mais glorificou ao Senhor. Então entenda, escute, o homem que girava em torno de Deus, que fazia tudo a partir de um lugar em Deus, agora ele passa a girar em torno de outro eixo. Que eixo? As coisas que quem cria? Ele mesmo.
O homem sai de um eixo chamado Deus e passa a girar em torno dele mesmo. Porque o que é adorar as coisas criadas? É a materialização do culto a mim mesmo. Vocês estão entendendo? Idolatria. Então o homem, ao invés de devoção a Deus, ele se torna um homem hedonista, que visa prazer, que visa satisfazer os seus próprios desejos. Quando o homem chega e ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está dizendo uma mensagem para Deus. Ele está dizendo: Deus, eu não quero mais depender de você para decidir aquilo que é bom e aquilo que é mal para mim. Senhor, eu não quero mais... Senhor, não. Ei, Deus, eu não quero mais que você decida. Eu quero decidir a partir de agora aquilo que é bom e aquilo que é mal para mim, usurpando a autoridade de Deus. E aí torna um homem hedonista. E o hedonismo o leva para a idolatria. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Então toda vez que você quer decidir por você mesmo, deliberar sobre alguma coisa da sua vida, sem ser norteado pela palavra de Deus, nós estamos usurpando da autoridade de Deus. Idolatria. O homem passou a adorar e a servir as coisas que ele mesmo cria. Então no lugar da devoção surge a idolatria. Diga comigo: idolatria. Hedonismo. O homem que olhava para Deus passa a olhar para si mesmo. E aí isso implica num segundo desencadeamento. Veja bem, quando o homem deixa de olhar para Deus para olhar para si mesmo, há uma segunda implicação. O homem tinha a missão de cultivar e guardar a sua companhia. Quando ele deixa de olhar para Deus e olha para si mesmo, ele deixa de olhar para o próximo, para sua esposa. E agora, aquela que deveria ser a sua auxiliadora, aquela que ele deveria amar, agora é aquela que ele culpa. Agora é aquela que ele odeia. Comeste deste fruto, Adão. O que Adão fala? Foi esse traste que tu me deste. Senhor, se o Senhor tivesse me dado outra mulher, eu seria um obreiro na sua casa. Já ouviu essa? Eu acho que eu casei com a pessoa errada. Eu quero ser feliz. Culto a si mesmo. Toda vez que o homem tira o seu olhar de Deus e olha para si mesmo, ele para de olhar para o próximo. Isso muda todo o conceito de família. Quer ver? Quantas mulheres Deus deu para Adão? Vamos lá. Quantas? Qual era o nome? Agora abre aí, Gênesis capítulo 4, versículo 19. Gênesis capítulo 4, versículo 19. Você vai ver o que aconteceu na terceira geração de Adão. Gênesis 4, versículo 19. Lameque tomou uma mulher. É isso que está na sua Bíblia? Lameque tomou uma, se chamava Ada e a outra se chamava... Por que duas? Por que duas? Porque uma era para procriação e outra era para quê? Prazer a si mesmo. Hedonismo. Para que eu quero me relacionar sexualmente com uma mulher cheirando gorfado de criança, se eu posso ter uma novinha com cheiro de Victoria's Secret? Por que eu preciso ter uma relação com uma mulher velha, se eu posso ter uma novinha turbinada com Dolce & Gabbana? Quando o homem tira o olhar de Deus e tira o olhar do próximo, entra dentro de casa a imoralidade sexual. Diga comigo: imoralidade sexual. E a imoralidade sexual implica em quebra de aliança. Casam e se dão em casamento. Dias de Noé, dias de Ló. Lucas 17, cenário dos últimos dias. Caso, me separo, me dou em casamento. Caso, me separo, me dou em casamento. Vocês estão entendendo? Que começou lá atrás. Primeiro princípio era devoção, transformado em idolatria, hedonismo. Segundo, no lugar de desenvolvimento de uma família missional, agora tem imoralidade sexual e quebra de aliança, que implica na terceira perversão sacerdotal. Qual é a terceira perversão sacerdotal? O homem que deveria cultivar e guardar a terra, manifestando Deus a toda a criação, agora ele começa a ser um explorador e derramamento de sangue. O que Caim faz com Abel? Caim
mata Abel, derramando sangue inocente na terra, cultura de exploração, usurpação e derramamento de sangue inocente. Agora escute, 3 perversões: idolatria, diga comigo, idolatria. Imoralidade sexual, derramamento de sangue inocente. O que é isso? São as 3 transgressões descritas nas Escrituras. E o profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21, fala que para essas 3 transgressões, Deus libera os seus 4 maus juízos sobre a terra: fome, guerra, devastações da natureza, pestes e doenças. Aí eu vou te perguntar, vamos lá, nós temos visto o intensificar desse cenário nos últimos dias? Fome, vou repetir, diga comigo, fome. Guerra, devastações da natureza, pestes e doenças. Temos visto o intensificar disso, sim ou não? Sim. Temos visto a crise e a fome se alastrando no mundo nesses últimos anos? Sim. Temos ouvido de guerra e rumores de guerra? Sim. Gente, pelo amor de Deus, a Primeira Guerra Mundial foi em 1914, a Segunda em 1945, 67, Guerra dos 6 anos, e de lá para cá o mundo não para de ter guerra. Os economistas falam que a situação está tão caótica, tão volátil, que uma guerra ela vai colocar toda a economia em ordem. Temos ouvido sobre rumores, sobre guerra. Temos visto devastações da natureza, sim ou não? Sim. Se você pegar o gráfico de terremoto ao longo dos últimos 500 anos, você vai ver que os últimos 50 anos teve mais terremoto do que os últimos 500 anos. A curva é exponencial. Temos visto o intensificar de pestes? Sim. Chikungunya, zika vírus, febre amarela, ebola. Que mais? Dengue. Está se intensificando. As dores de parto, as contrações estão diminuindo de intervalos e aumentando em intensidade. E tudo isso está acontecendo por quê? Por quê? Por causa da corrupção sacerdotal. Corrupção sacerdotal. E a gente vê essa corrupção se permeando ao longo de toda a história. Abra aí comigo, você vai ver comigo 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 17, versículo 21. 2 Reis, vocês estão aí? Amém. Vocês estão animados? Amém. Aleluia. 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 O Senhor tem falado aqui nessa noite: eu estou derramando cura na vida de muitos corações aqui. Eu estou libertando, sabe, eu estou destravando pessoas aqui. Eu vou habilitar pessoas em seu sacerdócio. Aleluia. 2 Reis, capítulo 17, versículo 21. Você vai ver como a perversão sacerdotal atrai a ira de Deus. Esse cenário que vamos ler é o cenário que antecedeu a divisão do reino. Capítulo 17. O reino de Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Vamos ver o reino do norte. Ele, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi. E Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Jeroboão afastou Israel da devoção ao Senhor e os induziu a cometer grande... Primeiro aspecto da corrupção sacerdotal: afastamento da devoção ao Senhor, a perda do lugar diário, do encontro diário com Deus. Quantos me entendem? Primeira perversão sacerdotal vai desencadear na segunda. Abra comigo, volte aí, versículo 16. Versículo 16 diz assim: rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, e edificaram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Escute, o que entra no lugar da devoção a Deus? Surge a idolatria. Quando surge a idolatria se desencadeia na segunda perversão sacerdotal, a imoralidade. Vamos ver isso? Qual é o nome da deusa que eles estão adorando? Você sabe quem é a deusa Azerá? A deusa Azerá é uma deusa cananeia.
conhecida como a deusa da sexualidade, da fertilidade. No culto a Azerá e a Baal, os sacerdotes e as sacerdotisas obrigavam os fiéis a terem relações sexuais com os sacerdotes. Logo, se plantava uma semente de imoralidade sexual no meio da família. Quando há imoralidade, há quebra de aliança. Segunda perversão sacerdotal, imoralidade sexual. Diga comigo, imoralidade sexual. Se eu tenho idolatria que desencadeia na imoralidade sexual, qual é a terceira perversão sacerdotal que nós vemos nas Escrituras? Vamos ler no versículo 17. Diz bem assim: fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria e venderam-se para fazer mal diante dos olhos do Senhor, provocando a sua terceira perversão sacerdotal da estrutura sacerdotal, derramamento de sangue. Diga comigo, derramamento de sangue. Você sabe o que os pais faziam aqui com seus filhos? Lançavam seus filhos nas fogueiras. Literalmente, pegavam os seus bebês, as suas crianças, e lançavam nas fogueiras, trazendo para os dias de hoje aborto, abandono, violência infantil, semente da orfandade na vida dos nossos filhos. Você está entendendo? Está falando de um cenário onde os pais estão entregando seus filhos a Satanás. Está falando de um tempo onde os pais estão entregando seus filhos nas clínicas de aborto. Meu Deus, cara! Você sabe o que está entendendo? O que está falando aqui? O texto termina dizendo: e provocavam a ira do Senhor. Eles faziam isso consciente. E você vai ter a consciência nesse momento. Você sabe o que o Senhor está falando? Ele está falando aqui que toda vez que você se afasta da devoção a Deus, toda vez que você afasta do seu lugar diário de dedicação a Ele, nós estamos contribuindo para o aumento da imoralidade sexual no mundo. Toda vez que nós estamos nos afastando do relacionamento diário com o Pai, nós estamos colocando um pé na imoralidade. Toda vez que nós colocamos, você pai, você mãe, você jovem, está colocando o pé na imoralidade sexual, está colocando o pé na pornografia. Toda vez que você se masturba, você está contribuindo, cooperando, para que mais sangue inocente seja derramado sobre a terra. Ah, cara, pelo amor de Deus, vamos acordar. O problema não é só nosso, afeta algo muito maior do que nós. Você sabe quantas crianças são assassinadas nas clínicas de aborto ano após ano no mundo? 50 milhões de crianças são entregues ano após ano nas fogueiras. Sabe quantas dessas crianças são entregues nas clínicas de aborto no Brasil? Um pouco mais de 1 milhão de crianças, todos os anos entregue nas fogueiras das clínicas de aborto. Todos os anos. Mas quem se importa com isso? Quem se importa com isso? Nós temos irmãos de Curitiba que começaram a ser acordados com o grito das crianças, com o grito dos órfãos. Mas quem se importa com isso? Vamos continuar fazendo os nossos cultinhos. Vamos continuar brincando de casinha. Vamos continuar fazendo nossas... Eu não estou falando porque aqui a gente está em conferência, o pastor sabe muito bem. Vamos continuar fazendo nossas conferências, vamos continuar fazendo nossos seminários, vamos continuar construindo as nossas redes apostólicas, colocando um papo vice-querubim sobre o topo, vamos! Meu Deus, vamos continuar vindo para a igreja em favor de nós mesmos, e não em dedicação ao Senhor. Quem se importa com esse sangue que está sendo derramado? Quem se importa com esse genocídio silencioso? Jesus está falando: eu me importo. O Senhor está falando para nós: eu me importo. Eu me importo. Eu me importo. Ele está dizendo: ei, eu me importo. Mateus capítulo 23 fala com toda certeza: eu vos asseguro que todo o sangue derramado desde Abel
até essa geração dos últimos dias, será vingado e recairá sobre essa geração. Você está entendendo o que o Senhor está falando em Mateus 23? Mateus 24 fala dos eventos escatológicos, sobre os últimos dias. Mateus 23 fala o que culmina a liberação desses eventos. O Senhor está falando: eu vos asseguro, todo o sangue inocente derramado sobre a terra vai ser lembrado. Todas as 50 milhões de crianças que estão tendo seu sangue derramado ano após ano, na nação e no mundo, serão lembradas. Sabe, queridos, quem aqui tem 70 anos? Tem alguém aqui com 70 anos? Tem aqui um irmão aqui. Apesar de a Bíblia falar que a geração ela varia aí de 40 em 40 anos, todos nós aqui estamos no mesmo tempo, na mesma estação, sim ou não? E há 70 anos atrás, o mundo viu o maior holocausto de todos os tempos, o holocausto nazista. 6 milhões de judeus foram mortos, brutalmente assassinados, e o seu sangue foi derramado sobre a terra. Deixa eu te falar uma coisa: esse sangue ainda não foi vingado pelo Senhor, e tudo isso recairá sobre essa geração. Você está entendendo isso? Por que eu estou falando isso, cara? Por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês que nós estamos no ápice da perversão sacerdotal. Nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade está atingindo o seu ápice da malignidade. Agora não se preocupe, se alerte, mas não se preocupe, porque em tempos de densas trevas, a igreja brilhará como nunca antes na história da humanidade. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai começar a levantar jovens aqui nessa noite. Deus vai começar a levantar homens e mulheres desejosos pela presença de Deus. Aleluia! Homens que se importam com a agenda de Deus, que se importam com o coração de Deus, que carregam dentro de si o peso do coração de Deus. Mas se você estudar a história das sociedades, você vai ver que a nossa sociedade, a nossa estação está vivendo à beira da corrupção. Como que você sabe, pastor? É que toda vez que você olhar a história das sociedades, você vai ver que o nível mais alto da corrupção de uma sociedade é o derramamento de sangue. Aí eu te pergunto, quem está olhando para aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro? Cara, eu estou no Rio de Janeiro toda semana, e toda semana tem uma notícia de uma criança de 6, 7 anos de idade, inocente, que está morrendo brutalmente assassinada nas escolas, nas ruas. E quando você olha a história de Israel, sempre quando Israel atingiu a beira da corrupção, tudo isso era resultante de uma perversão sacerdotal. Toda vez que você olhar a história de Israel beirando a corrupção, isso tudo era fruto de uma casa que estava corrompida, de um sacerdócio que não era mais relevante, de um sacerdócio que não tinha mais influência, que não tinha mais impacto, um sacerdócio que mal conseguia trazer uma pessoa para a presença de Deus. Então nesse tempo estamos vivendo muitas vezes um sacerdócio que tem sido um obstáculo, uma barreira entre Deus e o homem, e não uma ponte entre Deus e o homem. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Sim. Então, querido, escute uma coisa. Escute. Se o sacerdócio é o método de Deus, diga comigo, o sacerdócio é o método de Deus para a revelação da sua justiça sobre a terra. Então eu te pergunto, se o sacerdócio é o método de Deus para a liberação dos seus atos redentores sobre a terra, que vai culminar na revelação do próprio Cristo, como que Deus vai realizar o seu propósito se o sacerdócio da atualidade ainda precisa ser restaurado? Como que Deus vai realizar o seu propósito se o sacerdócio está corrompido? Ele precisa restaurar o sacerdócio, sim ou não? Como é que ele faz? Abra comigo Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Quantos abriram, digam sim. Sim. Diz bem assim: eis que eu enviarei o profeta Elias
Antes que, diga comigo, antes que, mais forte, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando, eis que eu vou enviar alguém antes, diga comigo, antes. Eis que eu vou enviar alguém à frente. Eis que eu vou enviar um grupo de pessoas para formarem o corredor de frente. Ele está falando, eu vou levantar os Elias dessa geração. Eu vou levantar os precursores. Quem são os precursores? Os precursores são aqueles que são enviados antes, são aqueles que são enviados à frente, para preparar um caminho, preparar corações bem dispostos, habilitando um povo em seu sacerdócio, que vai ativar a máquina da liberação dos atos redentores de Deus, que culminarão na vinda do próprio Cristo e no processo da restauração de todas as coisas. Vocês entenderam o que eu falei? Deus quer levantar aqui nesse lugar, pastor João Muniz, precursores, homens que vão à frente para preparar um caminho, habilitando um povo em seu sacerdócio, habilitando pessoas em seu sacerdócio, a fim de que essas pessoas sejam um canal de atração da glória do Deus vivo sobre a terra. Oh, aleluia! Aleluia! Isaías 40, versículo 3. Meu Deus. Entenda o chamado do ministério precursor. Se o sacerdócio é o método de Deus, para Deus revelar a sua justiça sobre a terra, o ministério precursor é o método que Deus usa para denunciar um sacerdócio corrompido e levantar uma nova realidade sacerdotal. Eu vou repetir. Se o sacerdócio é o método de Deus para a revelação da sua vontade na terra, o ministério precursor é o meio pelo qual Deus denuncia um sacerdócio corrompido e levanta uma nova realidade sacerdotal na terra. Onde estão os precursores? Onde estão os nazireus? Aleluia! Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai caminho do Senhor, endireitai vereda ao nosso Deus, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá. Oh! Então, enquanto o falso sacerdócio põe pedras no meio do caminho, obstáculos, os precursores são agentes de Deus, que vão com as enxadas do cultivar e guardar, tirando esses obstáculos no meio do caminho. Quais são as ferramentas sacerdotais? Oração, jejum, proclamação, vida de consagração, renúncia. E à medida que tiram as pedras do caminho, preparam uma pista de pouso reta. Para quê? Para que a glória do Mashiach seja revelada sobre a terra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Precursores estão sendo levantados nessa noite. Precursores, precursores. Sabe quem que Deus vai levantar nessa noite? Deus vai começar a levantar as Esther. As Esther vão ser levantadas. As moças vão ser levantadas. Foi você que chegou aqui e dobrou seus joelhos ali, não foi? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caramba. Sua filha, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eu quero que vocês estendam a sua mão. Qual é o seu nome? Rebeca. Vai embora, começa a pregar, vai, tchau. Meu Deus, meu Deus. Essa menina nunca vai se esquecer do dia de hoje. Ei, Rebeca, as nações te esperam. Eles não vão até onde a gente foi. Eles não vão até onde a gente foi. Eles vão além. Eles vão além dos nossos passos. Eles vão além dos nossos passos. Eles vão além. Os
Senhor está levantando as Estés, as moças puras. Yeah. Mas eu não estou pura. Deus está restaurando a sua pureza nessa noite. Porque Esther ficou um ano, metade do tempo sendo banhado de mirra, metade do tempo de perfumes aromáticos. Deus está levantando as Estés nessa noite. Comece a interceder pela vida dela agora. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque você tem uma sala, e não é a sala de oração da sua igreja, é a sala da sua casa, é o quarto da sua casa. Aquilo que você está fazendo em secreto, eu tenho contemplado, e no seu devido tempo, eu tornarei público aquilo que eu estou fazendo através de você. Estés se apresentarão perante o rei. Estés serão apresentadas perante o rei. Aleluia, 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 aleluia. Essa menina vai ser investida em cursos. Essa igreja vai levantar aqui. Pastor João não vai precisar falar nada. Essa igreja vai levantar essa menina e vai capacitá-la. Vai capacitá-la. Meu Pai. Os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor. Eles vão além dos nossos pés, dos nossos pés, dos nossos pés. Pai, venha com uma descarga sobre a vida dela. Uma descarga sobre a vida dela, uma descarga. Que ela nunca se esqueça, Pai. Onde essa menina passar, Pai, que ela possa exalar o seu perfume. Hoje uma precursora está sendo levantada. O Senhor está levantando os nazireus. O Senhor está levantando os nazireus. O Senhor está levantando aqueles que vão se purificar, jejuar, orar, consagrar a sua vida, desejar ver o coração de Deus bater, saltar, pular. Uou! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vejo o Senhor vestindo ela com uma túnica. Uma túnica. Uma túnica de autoridade. Uma túnica de autoridade. Autoridade. A autoridade vem sobre os humildes. A autoridade vem sobre os mansos, os humildes de espírito. Você quer ter autoridade? Não queira estar aqui em cima. Queira se submeter à liderança. Queira se submeter à vontade de Deus. Você quer crescer em autoridade aqui? Se submeta, se sujeite àquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está destruindo aqui nessa noite todo espírito de lepra que possa permear esta casa. Todo espírito de lepra e rebelião está caindo por terra nessa noite. O muro está caindo. O muro está caindo. Rei canala suerea. Deus sempre usou a metodologia dos precursores. Isso não é novo, cara. Isso não é novo. Na verdade, Pastor João, não tem mais nada novo. Tudo que ele faz é de novo. Então basta a gente olhar as gerações passadas. Ele sempre usou. Sempre quando Deus, escute. Até eu tenho que respirar aqui, meu Deus. Sempre quando Deus intentou em fazer algo específico sobre a terra, mas o sacerdócio daquela estação, daquela época, estava corrompido, Ele sempre levantou pessoas específicas para denunciar o sacerdócio corrompido e levantar uma nova realidade. Ele sempre fez isso. O exemplo disso foi Samuel,
Quem foi Samuel? Um cara que nasceu num contexto de corrupção. O sacerdócio daquela época estava totalmente corrompido. Escute, a gente está perto. Está perto de terminar. O sacerdócio estava corrompido naquela época. Eli, a Bíblia diz que Eli já estava velho, já estava cansado, já estava cego. E quando eu deixo de contemplar ao Senhor, eu deixo de Se eu não o contemplo, logo eu não o... É por isso que a palavra de Deus diz em 1 Samuel, no capítulo 3, que as visões eram raras, a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Por que a palavra era rara? Porque as visões não eram frequentes. E o sacerdócio que não contempla, não proclama. Se não proclama, o povo se... Primeiro item da perversão sacerdotal nessa época, afastamento da contemplação, da devoção a Deus. Diga comigo, perda da devoção a Deus. E vocês sabem que a perda da devoção a Deus leva o homem para a segunda perversão sacerdotal. Qual é? Agora vocês já sabem, peraí. Seus filhos, Ofni e Finéias, se prostituíam, profanavam, usurpavam perante o altar. O sacerdote Eli, já velho, cansado, não sabe corrigir os seus filhos da maneira que tinha que corrigir. Os seus filhos não se arrependem, em consequência, os dois morrem em campo de batalha. Quando Eli sabe da notícia, Eli que estava sentado na cadeira, dentro do templo, que fala de um sacerdote assentado na cadeira? Está falando de um sacerdote que está usufruindo do sacerdócio, do templo para o seu próprio prazer, para o seu próprio bem. E quando ele sabe da notícia da morte dos seus filhos, ele cai e morre, quebra o pescoço. Quando a sua nora, que estava grávida, sabe da notícia da morte do seu marido, do seu cunhado e do seu sogro, ela tem um parto espontâneo, o menino nasce, ela cai e morre, derramando sangue inocente sobre a terra. Terceiro item da perversão sacerdotal, derramamento de sangue inocente. É repetitivo. Idolatria, imoralidade, derramamento de sangue, isso atrai maldição sobre a terra. E qual a principal maldição que um povo pode ter? O afastamento da glória de Deus. O menino nasce e eles dão um nome para o menino: Icabode, foi-se a glória de Deus. Esse é um cenário de um sacerdócio corrompido. Esse foi um fim de um sacerdócio corrompido. E o que Deus faz, cara, para denunciar, para depor esse sacerdócio e estabelecer uma nova realidade sacerdotal? Ele levanta quem? Ele levanta quem? Quem foi Samuel? Um cara que, por meio do seu estilo de vida de devoção, oração, jejum, renúncia radical, esse cara rompe com uma surdez profética. Você está entendendo? Numa época em que ninguém estava ouvindo uma voz do Senhor, o menino Samuel ouve a voz do Senhor. Por quê? Porque o seu estilo de vida de devoção rompe uma surdez profética de anos. Você está entendendo o que Deus está falando? Quantos aqui querem entender o que Deus está falando nesses dias para a sua vida? Quantos querem entender o que Deus está falando para a sua vida? Seu destino, seu propósito. Mergulhe numa vida de devoção a Deus. E é o estilo de vida de consagração de Samuel que denuncia o sacerdócio de Eli. Como, pastor? Escute, duas pessoas estavam diante da arca. Quem? Primeiro, Eli, diga comigo, Eli. Segunda pessoa, Samuel. Sabe como Samuel denuncia o sacerdócio corrompido de Eli? É que Samuel eleva o padrão de justiça, eleva o padrão de santidade. Quando alguém, diante da presença, eleva o padrão de pureza, aquela pessoa que está oferecendo fogo estranho é destruída perante o altar. Quando alguém eleva a justiça, Deus libera o seu juízo para destruir aquilo que está torto. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando nesse momento? Quem é que denunciou o sacerdócio corrompido de Eli? Samuel. Por quê? Porque Deus trabalha em parceria com o homem. À medida que Samuel elevou o padrão de justiça, elevou o padrão de santidade e pureza, ele deu legalidade para Deus corrigir aquilo que estava torto perante o altar.
Deus sempre trabalhou em parceria com o homem. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que Noé condenou o mundo. Você sabia que Noé condenou o mundo? Eu achava, meu Deus, mas não foi Deus que condenou o mundo, foi Noé. Você sabe como é que Noé condenou o mundo? Na época que ninguém estava ouvindo nada da palavra de Deus. Vamos lá, fazer uma ilustração. Talvez vocês já ouviram. Tem algum CDF aqui? Alguém que só tira nota 10? Não? Meu Deus do céu. Tem, mas não está aqui nesse manifesto. Hã? Pastor é o CDF. Imagina estar aqui, o pastor João numa sala de 30 alunos. O professor dá uma prova. Os 29 alunos tiram nota 3. 2. Alguém se identifica com isso? Meu Deus. Revelação, hein? E o pastor João Muniz tira nota 10. Aí os 29 vão correndo para o professor e falam assim, pelo amor de Deus, professor, não dá. Você vai ter que dar uma prova substitutiva, não reprova a gente, você não pode condenar a gente. Você tem que dar um trabalho extra para dar um ponto, somar e a gente passar ali no 7. O que o professor fala? O professor fala assim, poxa, eu queria muito ajudar vocês. Eu queria muito dar uma nova prova, mas eu não posso. Por quê? Porque o Joãozinho tirou nota 10. Sempre é o Joãozinho. Aí eu te pergunto, quem condenou a turma? Foi o professor ou foi o Joãozinho? Foi o João. Por que o João? Porque ele elevou o nível de justiça. Quando alguém decide elevar o nível de justiça, aqueles que estão oferecendo fogo estranho perante o altar são destruídos. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Diante da arca, os dois estavam dormindo, Samuel e Eli, só que um estava amando a presença de Deus mais do que todas as coisas, e quando alguém ama a presença de Deus mais que todas as coisas, essa pessoa dá legalidade para Deus destruir tudo aquilo que está torto perante o altar. Enquanto tinham filhos profanando o altar, existia alguém zeloso pela presença de Deus. Aí eu te pergunto, você quer que o Senhor condene o pecado nos altares da nação brasileira? Quantos querem que o Senhor condene aquilo que está errado dentro dos púlpitos nas igrejas? Então ame a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Zele pela presença. Sabe, cara, porque... Entenda uma coisa, o juízo de Deus, a correção, a denúncia do sacerdócio corrompido, não vai vir por meio das nossas provocações na internet. Deus não vai corrigir aquilo que está torto por meio do nosso inconformismo nas redes sociais. Não é esse tipo de inconformados que o Senhor quer. Deus quer levantar aqueles que estão inconformados com sua própria vida e elevam o padrão de pureza, o padrão de santidade. Deus quer homens zelosos. Você está entendendo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Sério, às vezes eu acho que tem gente com maior vontade do que Jesus de corrigir todas as coisas. Porque só sabe destilar veneno. Só sabe falar mal do irmão. Aqui não, só na China. Só sabe falar mal do pastor. Só sabe falar mal do... Só sabe falar mal daquilo. Só sabe postar escândalo lá na internet. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que mais está interessada em julgar todas as coisas se chama Yeshua HaMashiach. Atos capítulo 3, versículo 21 fala, é necessário que os céus o contenham. Sabe o que significa, cara? Vem cá, meu ator. Vem cá, Vini. Vem cá, Gui. Deixa o Jefinho chapando aí que tá legal demais. Atos 3, 21. É necessário que os céus o contenham até o tempo da restauração de todas as coisas. Você sabe o que esse texto está dizendo? Que os céus estão tendo que conter Jesus, porque ele está doido para voltar para a terra. Ele está doido para assumir o seu lugar, o seu trono. Então quem tem mais desejo em corrigir aquilo que está torto é ele. E como que ele vai fazer isso? À medida que homens e mulheres elevarem o padrão de santidade e habilitarem um povo em seu sacerdócio, atraindo a máquina da redenção de Deus na terra e iniciando o processo da restauração de todas as coisas. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Quantos estão entendendo a exigência
dessa noite, meu Deus. Sabe o que eu tenho visto dia após dia? Eu tenho visto jovens dando tudo de si. Eu tenho visto homens e mulheres dando de toda a sua energia, de todo o seu tempo, de todos os seus recursos. Eu estou vendo jovens pagando o preço em devoção, e eu sei que tem aqui. Eu sei que tem jovens abrindo mão de tudo para proclamar o Evangelho. Jovens que estão dia após dia em oração, sala de oração, estão se doando ao Senhor. Entenda uma coisa, querido, quando tem gente dando tudo de si, quem dá pela metade não se sustenta. Pega essa. Em tempos onde tem gente dando tudo de si, quem dá pela metade morre. Lembra de Ananias e Safira? Pastor, mas nós estamos na época da graça. Vou te contar um casal então, Ananias e Safira. Qual foi o pecado deles? Venderam o apartamento deles, R$1 milhão, doaram 500 mil para a igreja. Você ficaria chateado se alguém te desse 500 mil, pastor, hoje? Por favor, em nome de Jesus. Eles retiveram parte que eles iam entregar para o Senhor. Doaram 500 mil para a igreja. Mas qual o problema? O problema é que passou antes alguém, Barnabé, vendeu tudo o que tinha, entregou aos pés dos apóstolos. Em tempo onde tem gente dando tudo, quem dá pela metade, assina o seu próprio atestado de óbito espiritual. Pega essa aí. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Oh, aleluia. 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 Glorifique aí, cara. Glorifique. Glorifique, glorifique, glorifique. Glorifique, glorifique. Glorifique. Yeah! Há fogo de Deus aqui nesse lugar. Há fogo de Deus. Há fogo de Deus aqui. Há fogo de Deus. Há fogo. E venha e permaneça teu reino.